Você sabe como falar de Jesus para um muçulmano? Você sabe quem eles são e em que eles creem? Se os muçulmanos já são quase 2 bilhões dos habitantes da Terra, por que é que ninguém nunca te ensinou antes uma estratégia de evangelismo voltada especificamente a eles? Como eu falei no vídeo anterior, eu passei esses dias em uma conferência em Orlando, na Flórida, onde um dos palestrantes foi o Dr. Joshua Lingle, do Ministério I-Squared. E ele nos ensinou um método muito eficaz de evangelismo. Alguém disse que os muçulmanos ultrapassarão os cristãos em quantidade de adeptos muito em breve. Isso acontecerá não só porque eles têm muitos filhos, mas porque eles também evangelizam frequentemente. Sim, os muçulmanos evangelizam. Então você pode notar que hoje em dia é muito mais comum encontrarmos muçulmanos ao nosso redor do que há 10, 20 anos atrás. Eles estão no nosso trabalho, no mercado, enfim, em todos os lugares, e por mais que você ainda não veja eles com muita frequência aí onde você mora, você certamente verá. Você está preparado para falar de Jesus para eles? Olá, se essa é a sua primeira vez aqui, seja bem-vindo. Meu nome é Levi e eu vou te ensinar uma rápida estratégia de como evangelizar a um muçulmano. O Dr. Joshua formulou essa estratégia após ter passado por 6 faculdades, inclusive Harvard, se formado em teologia e especializado em apologética voltada ao islamismo. Ele tem dezenas de líderes apologistas em seu ministério que usam essa ferramenta com sucesso ao evangelizar os milhares de muçulmanos que já se converteram através deles. Primeiramente, nós aprendemos lá que existem 3 principais barreiras para que evangelizemos ao muçulmano. Em primeiro lugar, o medo da perseguição e sofrimento. Em segundo lugar, não saber o suficiente sobre o cristianismo. E em terceiro lugar, não saber sobre o Islã. A perseguição aos cristãos é um assunto bem real atualmente. Você com certeza já viu as notícias desses dias e vídeos mostrando os muitos que morreram tentando fugir do Afeganistão, até uns que se agarraram ao avião da Força Aérea Americana e eventualmente morreram, infelizmente esmagados ou caindo do avião, e tudo para fugir do Estado Islâmico, da lei Sharia, que será forçada pelo Talibã por todo o país. Parece ser algo que está acontecendo tão longe que não afeta a gente aqui, né? Mas muitos cristãos estão morrendo agora mesmo por simplesmente viver lá e seguir o evangelho de Jesus Cristo. Eles estão até mesmo checando o telefone dos moradores de casa em casa e verificando se eles têm a Bíblia instalada no aparelho, procurando exterminar todos os cristãos. E aí, você ainda acha que a perseguição é aquela irmã da igreja que falou mal de você? É incrível que muitos estejam passando por tanta perseguição lá fora, enquanto em muitas igrejas, hoje mesmo, os crentes choram e brigam por cadeiras e cargos de liderança. Alguém disse que é um desperdício que um cristão morra de morte natural hoje em dia. E se vivermos para Cristo, devemos morrer por ele também. Devemos dizer o que o apóstolo Paulo disse em Filipenses, no capítulo 1, versículo 21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Sabe, antes de abrir esse canal, eu tive uma conversa com a minha esposa e eu fui muito claro ao dizer que estaríamos arriscando as nossas próprias vidas ao bater de frente com outras religiões. Principalmente o islamismo, que aqui nos Estados Unidos estão tentando passar essa imagem e dar um spin na fama deles, dizendo que o Islã é uma religião de paz, mas na verdade vemos algo totalmente diferente, é só olhar nos países dominados por eles. Parece que eu estou exagerando em minha conversa com minha esposa, mas quantos se lembram do ataque terrorista na França, onde mataram muitos por terem feito uma sátira de Maomé? Tiraram sarro, mas o que farão com aqueles que publicamente demonstrarem que Maomé foi um falso profeta? Um pedófilo, um mentiroso, um guerrilheiro analfabeto que gostava de se vestir como uma mulherzinha. Será que vão mandar flores? Mas como o soldado que vai para a guerra sabe que a maior honra é arriscar sua vida, até mesmo morrer em defesa de sua pátria e é visto como um herói, nós também devemos saber que estamos em guerra e que somos bem-aventurados, segundo Jesus disse em Mateus 5, quando somos perseguidos. Os pontos 2 e 3 devem nos encorajar a estudar ainda mais a Bíblia e nos aprofundar na apologética, porque se a sua fé é cega, você é igual a um daqueles homens-bomba que a tradição e a cultura te levou até a fé, mas uma fé que é cega, por não conhecer direito aquele que te salvou. Então vamos lá, o que é que o Joshua ensinou? Ele ensinou o seguinte, que o primeiro passo ao evangelizar o muçulmano é conectar-se com a pessoa a um nível mais íntimo, a um nível mais amigável. Comece perguntando como você está, quem é você, queira saber sobre a vida dessa pessoa. Deixa ela falar sobre si mesma. Não chegue já abordando ao tema de uma maneira grosseira ou apressada. Seja educado, amoroso, evite aquele olhar de julgamento quando a pessoa é claramente muçulmana pela maneira de se vestir, pelo sotaque talvez, ou pela aparência mesmo.
Reserve um tempo para se familiarizar com eles e sua família. Seja amigável, seja aberto. E então faça a transição número 1. Pergunte: você é hindu, muçulmano, budista ou cristão? Então dê o passo de número 2, que é chegar ao tema Deus. Pergunte: alguns dizem que a maioria das religiões são semelhantes, no sentido de que todos nós estamos tentando agradar a Deus e ter nossos pecados perdoados. Você não concorda? Lembre-se de não interromper e deixar a pessoa à vontade para falar de sua crença. Não tem nada pior do que as pessoas começarem a falar de você como se você cresce em algo que você não crê. Muitos atacam os cristãos, por exemplo, dizendo que nós somos politeístas porque acreditamos em um Deus Pai, um Deus Filho e um Deus Espírito Santo, ou seja, três deuses. Ou dizem que nós somos loucos porque acreditamos que cobra fala, que a terra é plana, etc. Isso se chama falácia do espantalho, que na verdade significa atacar uma ideia errada ou exagerada a respeito de alguém. Então não caia nessa falácia. Escute da pessoa sobre a crença dela, deixe ela expor o lado dela e então faça perguntas. A segunda transição seria perguntar em sua religião o que você está fazendo para obter o perdão de seus pecados. E após a pessoa responder, chegue ao estado de perdição, que é o terceiro passo. Deixe a pessoa dizer 2 ou 3 coisas que estão fazendo. Por exemplo, eu oro 5 vezes ao dia, faço peregrinação a Meca, dou dinheiro aos pobres. Mas ouça com atenção e não tenha medo de fazer perguntas ao longo do caminho. Então termine fazendo a eles 3 perguntas. Os seus pecados já foram pagos? Quando você acha que seus pecados serão pagos? E no dia do julgamento você sabe que sua dívida de pecado será paga com certeza? E faça então a transição de número 3, que é falar um pouco daquilo que você acredita. Diga: o que eu acredito é diferente. Eu sei que meus pecados já estão perdoados. Não é porque eu seja uma pessoa muito boa ou melhor do que ninguém. Apesar de eu tentar, eu sei que meus pecados estão perdoados porque o próprio Deus criou um caminho para que nossos pecados sejam perdoados. Seja firme e confiante ao afirmar aquilo que você crê. Você já viu um muçulmano conversando com outro? Eles normalmente falam com um tom de voz já meio alterado, você já percebeu? Segundo o que me ensinou David Wood, um apologista voltado ao Islã, que foi meu mentor por um dia na prova final do curso Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, que eu fiz lá em Nova York, o muçulmano entende um tom de voz firme e às vezes até mesmo alterado como autoridade e veracidade no que está se falando. Então uma pessoa que fala mole, fala sem interesse ou com muito tato, para eles é um sinal de fraqueza e que de quem sabe você não sabe muito bem daquilo que você está falando. Então chegamos ao passo de número 4, que é chegar ao Evangelho. Conte a primeira e a última história do sacrifício, ou seja, fale do Evangelho. Por exemplo, sabe o que Deus teve que fazer por Adão e Eva no paraíso? Por consequência do pecado, Deus cobriu com uma túnica de pele Adão e Eva. Futuramente, Deus estabelece o tabernáculo, onde o animal tinha que ser sacrificado e oferecido a Deus para perdão dos pecados do povo. E da mesma maneira, Jesus morreu na cruz para que Deus nos cobrisse de sua misericórdia e graça, nos perdoando de uma vez por todas. Então diga: e é por isso que eu sei que meus pecados estão perdoados. A transição de número 4 seria, de acordo com a Bíblia, se entregarmos nossa vida a Jesus como Senhor e crer que Ele pagou por nossos pecados com seu sacrifício e que Deus o ressuscitou dos mortos, nossos pecados serão perdoados. Então chegamos ao passo de número 5 e o último passo seria levar essa pessoa até uma decisão. Para levar sua conversa a uma decisão, pergunte: o que eu falei faz sentido, não é? Embora não possamos pagar nossa dívida de pecado, Deus criou um caminho para que nossos pecados sejam perdoados por meio da morte sacrificial e ressurreição de Jesus. Pergunte à pessoa: você acredita no que eu disse? Que Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou? Caso a resposta for positiva, no mínimo ore com o novo convertido e oriente a como prosseguir daquele momento em diante. Mas agora é importante que você saiba, sempre que estiver evangelizando, que você é apenas um jardineiro que às vezes semeia, às vezes rega, às vezes colhe, mas que nem sempre vai colher, nem sempre vai regar e que a sua expectativa deve estar ajustada a essa realidade. Às vezes você não terá a oportunidade senão de semear, e está bem simplesmente semear. Que seu objetivo seja sempre de, pelo menos, como disse Greg Koukl, colocar uma pedrinha no sapato de quem te ouvir. Plante a semente que vai fazer com que a pessoa vá para casa com algo em seu coração. Não comece a conversa já querendo forçar o passo final, mas o seu trabalho é semear onde precisa de semente, regar o que precisa ser regado e colher quando a pessoa estiver pronta para se entregar.
Não espere que de uma vez só você passe por todas as fases do evangelismo, principalmente como muçulmano, porque isso não é realístico. Mas se vier a acontecer, e eu espero que aconteça, glória a Deus. Amém. Lembre-se que você não é quem tem o poder de converter nem convencer ninguém. A entrega de alguém ao cristianismo não acontece sem o direcionar do Espírito Santo de Deus. Lembre-se que a batalha é espiritual. Além disso, para você, tudo isso pode até parecer uma conversa com o intuito de uma mudança de uma opinião, para alguns mudamos de costumes, de igreja, mas para o muçulmano, essa mudança significa ser deserdado pela família, descomungado, expulso e odiado pelos próprios pais, perseguido pelos seus compatriotas e até mesmo corre risco de vida o muçulmano que abandona a fé do Islã. Então seja cuidadoso, seja corajoso e seja usado sem medo, porque aquele que quer te usar é quem te sustenta e te leva até o fim. Caso você queira mais informações sobre a falsidade do islamismo, clique aqui. E claro que você não pode se esquecer de curtir e compartilhar esse vídeo para equiparmos mais pessoas a alcançarem aos muçulmanos. Não se esqueça que Jesus nos mandou amar ao Senhor nosso Deus com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças e com toda a mente. Até o próximo episódio e que Deus te abençoe.